Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo do canal de História. Nós vamos continuar com a nossa saga na Revolução Russa. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como que começou a se organizar a oposição ao regime e como que isso se manifestou nos acontecimentos que giraram em torno do ano de 1905, no qual Trotsky chamou de um ensaio geral para a Revolução. Vamos lá então para o nosso esquema. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos lá então. Bom, gente, a Revolução Russa, então, ela acontece, né, em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, mas como a gente tem afirmado com vocês, era um país muito diferente, né, com características muito medievais e tinha um Estado muito autoritário. Mas, com a industrialização, ela acaba sofrendo transformações e essas transformações sociais acabaram fermentando, fomentando novas ideias, tá? E acabaram que havia, no final do século XIX para o século XX, a formação de oposição ao Estado czarista. Eu vou elencar para vocês aqui três grupos, no caso, que foram atuantes, cada um à sua maneira, com propostas de reformulação, de reformatação do Estado russo, mas também de derrubada, tá? Nós vamos ver aqui alguns grupos radicais. Gente, eu começo aqui pelo grupo anarquista, que eram os nihilistas. Eles foram formados, né, a partir da segunda metade do século XIX, foram muito atuantes na Segunda Internacional, onde houve um rompimento do Partido Anarquista Russo com os comunistas liderados por Marx, tá? Isso é um outro assunto, mas ali eles discordavam das ações políticas, né? De quais ações políticas deveriam ser adotadas para a implementação do comunismo pelo mundo afora. E o grupo niilista russo, gente, ele era mais assim, da linha mais pesada, vamos dizer assim. Eles achavam que para acabar com o Estado russo era preciso destruir esse Estado e destruir o czarismo. E nessa linha de ação eles assassinaram o czar Alexandre II. O que eles erraram na estratégia é que quando um rei morre ou um imperador morre, outro entra no lugar, né? Então, apesar de ser um grupo muito importante, eles ficaram por aqui. Eles se organizaram, fizeram muito barulho, mas quando mataram o czar Alexandre II, eles perderam força. Houve um refluxo nas ideias anarquistas na Rússia. Ainda temos continuidade, alguns literatos, né, que continuaram nessa linha, alguns anarquistas foram até para outros países, mas esse grupo ficou por aqui. Alexandre II, ele vai ser coroado czar no início do século XX e vai ficar até por volta de 1920, 21, né, quando ele ainda era czar, mas não governava mais, ele vai ser também assassinado pelos bolcheviques. Um outro grupo que tem, gente, é o grupo cadete, tá? Eles são identificados com o grupo liberal, tá? Alguns associam ele com a burguesia russa. Só que nós vamos lembrar que a burguesia russa, ela é uma burguesia muito tímida, né? Ela é muito dependente do Estado, as indústrias eram do Estado, a iniciativa privada no país não era muito incentivada. Então, apesar de defender ideias liberais, tendo como modelo, né, o parlamentarismo inglês e o parlamentarismo francês, que ele era ido e vindo, né? Na França o parlamentarismo ele foi e voltou no século XIX, eles, no caso, defendiam umas ideias mais moderadas de abertura um pouco do regime. Eles não eram totalmente contra o czar, não era contra o czarismo. Eles queriam uma reformatação, né? Eles queriam uma reformulação onde houvesse uma modernização econômica, lógico, né? Estão querendo mais investimento, mais dinheiro para as indústrias, para as atividades burguesas dentro do regime russo. Então, eles tinham essa limitação. O partido, gente, que a gente tem que prestar mais atenção em provas, em vestibulares, em Enem, é o Partido Comunista, que lá na Rússia, ele inicialmente, gente, quando foi fundado, ele chamava PSDR, PSDOR ou POSDR. As siglas aqui variam por causa da tradução, tá? Aqui eu estou colocando para vocês que apareceu no último Enem, tá bom? Mas em livros didáticos, geralmente é PSDOR,
que é Partido Social Democrata dos Operários Russos. Eles eram comunistas, ok? Só que em 1905 houve um racha dentro desse partido. Eles querem o comunismo, mas dentro do partido houve a formação de dois grandes grupos, que são os mencheviques e os bolcheviques. É muito bom a gente prestar atenção na diferença dos dois, tá ok? Vamos lembrar, eles são comunistas, eles querem a implementação do comunismo na Rússia, só que eles diferiam quando e como. Olha só, os mencheviques, eles eram liderados por Markov, e eles eram, assim, mais marxistas no sentido ideológico da palavra. Eles queriam seguir mais corretamente a proposta de Karl Marx, no qual ele dizia que o comunismo ele é um tipo de modo de produção, uma organização econômica, que ela provém da revolução dos operários contra o mundo burguês, ok? Então, para Marx, a revolução comunista ela vem com os operários, né? Os operários fazem uma revolução que derruba o Estado burguês, ok? Só que eles entendiam que a Rússia não estava madura ainda, e nisso eles têm muita razão, né? A burguesia russa ela é muito canhada e os operários russos eles ainda são um extrato muito pequeno dentro da sociedade russa. Embora crescente, embora organizados, embora barulhentos, o número de camponeses, né, os mujiks, é muito maior, né, muito grande. A maioria dos trabalhadores eram, no caso, eles eram camponeses, tá? Então, o que acontece? Não era agora. Os mencheviques apoiavam, primeiro, uma modernização econômica. Nesse sentido, eles são muito mais próximos ao Partido Cadete, né? Porque eles também querem uma modernização econômica para justamente amadurecer os operários, né? Aumentar o número de operários, para aumentar a organização, para que a revolução dê certo. Então, eles são, nesse momento, mais moderados e querem o comunismo, o socialismo, está dizendo aqui, né? Mais adiante, bem lá na frente, talvez 50 anos na frente. Discordando deles, a maioria do Partido Comunista, liderados por Lenin, criaram uma facção lá dentro chamada bolchevique, tá? Os bolcheviques, no caso, eles são mais revolucionários. Nesse sentido, eles são mais incendiários, tá? Eles acreditam que é possível fazer a revolução no estado social que a Rússia se encontrava. Porque para eles estava madura a oposição, estava madura a revolta, a crise de autoridade, a crise de Estado, o czarismo estava ultrapassado e eles acreditavam que se eles disciplinassem, né, se criassem grupos que disciplinassem politicamente o campo, né, os mujiks, era possível implantar um Estado comunista na Rússia no estágio econômico que eles se encontravam, ok? Então os bolcheviques, eles são os responsáveis aqui por tomar o poder mais tarde, a gente já viu isso em outros vídeos, né? No qual é Lenin que vai tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, tá bom, gente? Então é esta oposição ao Estado russo. Ok, essa oposição, ela vai ter uma oportunidade de se manifestar em 1905. Aqui tem umas imagens para vocês aqui que eu trouxe, gente. São imagens estilizadas, né? Vocês estão vendo aqui, isso é bem estilizado. E eu chamo a atenção, gente, para essa imagem aqui, né? Os russos, no caso, principalmente Lenin e os seus seguidores, eles tinham grande admiração pela Revolução Francesa. E no caso aqui, gente, não sei se você está vendo, aqui há uma tensão, não sei se você está vendo, homens e mulheres aqui olhando numa direção, olha a bandeira vermelha dos bolcheviques aqui, e você está vendo um operário passando a mão numa pedra, né? Ou seja, eles vão partir para cima, né? Agora, eu chamo a atenção, gente, que isso aqui está muito estilizado, porque se você olhar os operários aqui, ó, são homens fortes, homens resolutos, né? Olha, gente, pelo que a gente conhece, né, do que é descrito, os operários russos eram famintos, né, bem mirrados, estavam desnutridos. É lógico que isso aqui é uma idealização, né, de um grupo forte, é capaz de fazer uma revolução. Lembre-se disso, gente, aqui uma coisa fora até do vídeo, tá, sobre a Revolução Russa. Pinturas são sempre uma linguagem, eles querem passar uma mensagem. Fiquem atentos para essas mensagens
de subtexto em que imagens são mostradas para vocês em prova, em Enem e vestibulares por aí afora, tá ok? Aqui, de novo, né, o vermelho sempre presente, né? Onipresente, que quer dizer que é a bandeira bolchevique aqui, tá bom? Bom, o que que acontece em 1905, gente? A Rússia entra em choque contra o Japão. O Japão invade a região leste, né? Se você pensar, né, a Rússia é um país enorme, ele vai da Europa até lá no Oriente, e o Japão ele está em plena expansão depois da Revolução Meiji, está anexando vários territórios, é a versão japonesa de imperialismo, ele invade a China, invade o Vietnã, invade a Coreia e invade a Rússia. Olha a audácia desses japoneses, né? E a Rússia, gente, ela é um grande país, mas olha a distância que havia entre levar o exército, né, do Ocidente até o Oriente. Isso acabou que a guerra ela expôs toda a fragilidade do exército russo. Eles tomam uma derrota muito humilhante lá no Oriente, tá? E isso, no caso, tem repercussões não só para a moral do exército, a moral do Estado russo, né? Que eles são muito criticados, vistos com desconfiança pelo Ocidente, principalmente às vésperas ali da Primeira Guerra Mundial, mas isso teve repercussões sociais. A fome e o desemprego ecoou por toda a Rússia. E aí, gente, diante dessa situação de guerra externa, de carestia, de falta de comida, desemprego, né? E o país sendo humilhado lá fora, fez com que se organizasse várias rebeliões, várias greves, revoltas, manifestações por todo o território russo. Mas um ficou muito marcante. Na capital, você está vendo aqui uma foto, tá, gente? Que é uma foto real, tá? Na capital, em 1905, houve uma manifestação num domingo em que manifestantes populares, operários, mães de soldados, irmãos de soldados que estavam sofrendo com a guerra, eles foram fazer uma manifestação diante do czar pedindo o fim da guerra. Tá? Era uma manifestação pacífica. Olhares, né, dali vão dizer que eles estavam cantando hinos da Rússia, que homenageavam o czar, rezavam durante, né, a passeata. Só que eles chegaram próximo ao Palácio de Inverno, em São Petersburgo, os cossacos, que são esses soldados, tá? Eles são identificados, gente, com um chapéu que eles usam aqui, é um chapéu próprio feito de animais, assim como o arminho. Eles atiraram contra a população e a cavalaria pisoteou, no caso, essa população. Teve mais de 1000 mortos, tá? Gente, isso aqui tá aqui para você ver, eu não sei se vocês conhecem, um clássico do cinema que é Dr. Zhivago, tá? É uma visão muito própria. Dr. Zhivago é um homem muito sensível e ele assistiu isso de casa, né? E ele era até de uma família, né, mais bem colocada, uma aristocracia e tal. Então a trajetória do Dr. Zhivago, ela acompanha os acontecimentos desde 1905 até a Guerra Civil e a implementação do comunismo, né, em 1922, né, com a criação da União Soviética. É um filme que conta a história do Zhivago, mas o pano de fundo é esses acontecimentos na Rússia. Vale a pena, tá? Recomendo para vocês. Bom, gente, os historiadores entendem que a repressão era um cala-boca, né? Era o czar dizendo que ainda ele era o poderoso e que as pessoas não teriam direito de se manifestar. Mas, gente, foi justamente o contrário. Ele querendo reprimir, aumentou ainda mais as manifestações contra o regime, tá? Greves e rebeliões estouraram por toda a Rússia em resposta ao Domingo Sangrento. Teve uma nova onda de repressão, o czar continuou mandando prisioneiros para a Sibéria, com mortes, exílio, né? Caça a essas pessoas. Mas isso aí, gente, acabou chegando lá no exército que estava contra o Japão. A Marinha e o Exército começaram a ver o que estava acontecendo com os familiares, eles acabaram se amotinando e abandonando o fronte de batalha. Outra coisa que eu recomendo para vocês, é um filme que você acha no YouTube, né, que é o Encoraçado Potemkin, pelo menos algumas partes. É o primeiro filme de longa que a gente tem, que é feito pelo Eisenberg em 1925. É muito legal, tá? É um momento histórico. Tenha paciência para assistir, porque o som, a imagem, né, tem mais de 100 anos, né? Então tenha um pouquinho de paciência, mas ali já mostra, já, gente, como que
isso foi recebido, né, pelos militares. Diante disso, gente, o czar não teve outra maneira, ele teve que dar um passo atrás, ele teve que recuar. Aí ele reconheceu a derrota contra o Japão, ele teve que assinar o Tratado de Paz, que foi humilhante, ele teve que ceder territórios, pagar a indenização para o Japão, né? Aí aqui, tome cuidado com isso, porque ele vai convocar a Duma, o parlamento, né? Dando sinais que a Rússia, né, poderia se tornar, fazer uma reforma na sua estrutura política, tornando-se uma monarquia constitucional, né, tendo um parlamento ali que governasse junto com o czar, mas olha, 2 anos depois ele vai fechar, isso não vai dar em nada, tá bom? Mas uma coisa aconteceu. Os bolcheviques, que a gente falou aqui em cima para vocês, um dos seus líderes é Trotsky. O Trotsky, no caso, ele chama para si uma responsabilidade, né, de colocar aquilo que os bolcheviques defendiam nas ideias em prática. Então, o que ele pensou? Precisamos espalhar o comunismo pela Rússia fora. Então, ele vai criar um negócio, gente, que, olha, isso aqui cai muito, tá? Os sovietes. Os sovietes são grupos pequenos, tá? 3 ou 4 pessoas que abandonavam sua vida normal e foram fundando em vários lugares na Rússia grupos clandestinos que atuavam na clandestinidade. Trabalhavam junto nas fábricas, iam para as aldeias de camponeses, né, para fazer palestras, distribuir panfletos. Eles quase que educaram, né? Muito o analfabetismo na Rússia era gritante nesse momento aqui. Mas eles vão espalhar a ideologia comunista pelo mundo afora, tá bom? Tanto que depois, quando você tem organização desse país como país comunista, ele vai adotar o nome de União Soviética, que é a união de todos os soviets, né, de onde eles tinham plantado a semente da ideologia comunista em todo lugar na Rússia. Ok? Bom, galera, esse é o grupo de pressão e ali em 1905 você tem a primeira manifestação mais forte desses grupos contra o regime. Mas vocês viram que logo depois a Rússia, né, o czar toma as rédeas de novo do país e aquilo que ele prometeu, que poderia ser ali uma reforma, ela acaba recuando. Mas Trotsky, mais tarde, quando o comunismo na Rússia veio, ele começou a escrever seus livros, né, sobre a Revolução Russa, pelo aquilo que eles passaram, aquilo que ele testemunhou. Ele chamou esses anos de 1904, 1905, o ensaio para a Revolução. Eu chamo a atenção de vocês isso. Se contra o Japão teve tal crise social e econômica que deu oportunidade para essas manifestações acontecerem, imagine quando a Rússia tem que enfrentar a Alemanha, quando ela enfrenta uma guerra europeia que atinge as cidades do lado europeu da Rússia. Aí, gente, você multiplica por 10 a crise econômica e social e multiplica por 100 as manifestações contrárias ao regime, tá? Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Eu quero agradecer vocês. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, mande seus comentários, mande suas dúvidas, que o Plantão de História aqui retorna para você o mais rápido possível. Um abraço e até já!